Olá, tudo bem? Segundo ano aqui é a Prof. Rafa e hoje a gente vai dar início à nossa terceira aula com o conteúdo do terceiro bimestre. Então, na aula passada, a gente falou sobre um artista chamado Joan Miró. Vimos de que maneira ele trabalhava as linhas em suas composições artísticas, tanto na escultura quanto na pintura. Vimos também que ele gostava de trabalhar com as cores primárias e secundárias, com o vermelho, com o azul, com o amarelo, com o verde. E vimos que existem diversos tipos de linhas que podem ser utilizadas para criar uma composição. Linhas retas, linhas curvas, linhas em zigue-zague, linhas interrompidas, linhas fechadas, linhas grossas, linhas finas. E aí eu pedi para que vocês fizessem uma releitura da obra desse artista e mandassem lá no e-mail da professora. E aí hoje a gente vai conhecer um pouquinho de outro artista que também trabalhava com as linhas em suas composições, que é o Kandinsky. O Kandinsky é um artista russo e ele começa a pintar desde muito cedo e o seu trabalho vai se transformando, até que chega um momento em que ele geometriza praticamente todas as figuras que ele representa e ele trabalha então com figuras geométricas e linhas fechadas, certo? E aí a gente vai perceber, quem tiver a apostila lá na página 9, é uma obra chamada Azul do Céu, que o Kandinsky pintou lá em 1940, pessoal, há muito tempo atrás. E aí ele utiliza um fundo azul nessa obra, na qual ele pinta todo o fundo e ele cria figuras com linhas que se fecham, abstratas. Lembram que eu falei na aula passada que o desenho abstrato é aquele desenho que não está preocupado em representar algo que nós conhecemos realmente, uma forma que nós realmente conhecemos. O abstrato, ele cria novas formas. E aí, através das linhas fechadas, o artista ele cria essas formas que até podem parecer algo que a gente já viu. Se a gente olhar lá, a gente pode perceber uma semelhança com alguns animais, com alguns objetos. E aí, pessoal, utilizando-se dessas formas abstratas, o Kandinsky ele cria uma composição muito interessante, onde ele trabalha com as cores, né? A gente percebe ali também as cores primárias, o azul, o amarelo, o vermelho, o verde, o preto. São cores que são muito semelhantes com as cores que o nosso amigo Miró trabalhou lá naquela pintura que a gente viu na aula passada. E aí, esse artista, ele desenvolve uma série de pinturas interessantes utilizando as linhas, assim como essa, que nós podemos ver lá na página 11, aonde o artista mostra linhas que se compõem, se sobrepõem. Então, ele trabalha formas geométricas como círculo, triângulo e cria composições muito interessantes. Para o Kandinsky, as linhas, elas traziam muito mais do que uma imagem. Elas mostravam expressões, sentimentos também. Então, através de uma linha, é possível que a gente tenha uma sensação, um sentimento, certo? E aí, para a aula de hoje, eu gostaria que vocês fizessem a atividade lá da página 10, para quem tem a apostila, que diz o seguinte: o Kandinsky utiliza linhas fechadas para utilizar formas diferentes e coloridas. Essas formas, elas podem representar muitas coisas por serem abstratas. Então, lá dentro da nossa imaginação, a gente pode tentar relacionar essas formas com várias coisas que a gente conhece, como, por exemplo, alguns animais, como eu disse. E aí, eu gostaria que vocês criassem, então, dessa vez, uma composição com linhas fechadas. E essas linhas, elas vão criar formas. Essas formas são abstratas, certo? Então, eu quero que vocês imaginem formas abstratas
e criem com linhas fechadas, tá bom? Mais uma vez, a gente vai utilizar o desenho. Então, a gente vai utilizar giz de cera, lápis de cor, o material que vocês tiverem mais acessível e que vocês mais gostarem de trabalhar. Caprichem nessa atividade. Observem o espaço, observem aonde vocês vão começar a fazer essas formas que vocês vão imaginar e aí vai mandar lá para a Prof. Rafa, tá bom? Então hoje a gente conheceu um pouquinho mais sobre mais um artista chamado Kandinsky, que também adorava trabalhar com linhas. Certo, pessoal? Um grande beijo e até a próxima aula!